Tá quente aqui. Vou aprender a fazer isso. Boa noite, pessoal. E aí, Capê? Boa noite, querida. Bem? Tudo belezinha? Tudo. E a Duda, linda? Tá bem, tá aqui na bagunça. Fala, Bia. Fala oi. Ai, misericórdia, misericórdia, que delícia de pessoa linda, hein? Que linda! Tá na moto. Demais, né? Tá na moto. Demais. Ó a Giovana aí, ó. E aí, Gi? Oi, Duda. Fala oi. Que fofa. Ô, Duda! Olha lá, Fê. Duda! Tá no momento desenho agora. Senão eu não consigo prestar atenção. E o Perri? Cadê? Perri ainda não chegou. É bancário ou é banqueiro? Por enquanto, bancário, né? Por enquanto. Por né? enquanto, por enquanto. Já já a gente começa, tá, meus lindos? Daqui uns 2 minutinhos. Só aguardar mais um pouquinho se chega mais alguém, tá? Está na hora de você beber. Está na hora de você beber água. Ó, alguém tem que tomar água aí, hein? Olha, aí sim. Água, viu? Só falta trazer a água até você. Olha lá. A minha chegou. Que é isso, hein? Aí sim. Muito bom. Muito bom. E não era a voz da Cileide falando, mas a água chegou aí. Eu tô no esconderijo. Ela dominou a sala e eu vim pro refúgio secreto. Sei. Só na Bate-Caverna, né? Tá. Eu tô colocando a tela aqui para compartilhar, mas estamos na contagem regressiva para a gente começar, hein? Aguenta aí. Aí. Acho que apareceu aí, né? Ah, não, mas... Ó, tô ouvindo até a oração do outro culto. Orando, as mulheres. mesmo. Maravilha, meus amigos. Vamos começar, então? Vou pedir, por gentileza, que meu amigo Luiz faça a oração para a gente poder começar. Deixa eu só fechar aqui para não atrapalhar na outra, ó. Aí. Beleza. Ok, oremos. Deus amado, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. Mesmo em meio a tantas situações, nós conseguimos separar um tempo para falar contigo, para buscar orientação na tua palavra, Senhor. Amém. Pai eterno, nos ajude agora, envia o teu Santo Espírito mais uma vez para compreendermos aquilo que tu queres para a nossa vida, seja com Amém. o pastor que fará o estudo conosco, o Gui, o Oriente, em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Gente bonita, é uma grande honra poder começar com vocês mais uma noite de estudos.
É tão pouquinho tempo que a gente fica junto, né? 1 horinha por semana aí, mas é bastante proveitoso esse momento, né? E quero ter o privilégio aí de poder estar junto de vocês logo, logo, né? Junto do Jeremias Bonitão, que está só enclausurado, né? Do Francisco e da Nilza Lindões aí. O Lois eu vi recentemente, né? Mas já estou com saudade também. Nós A todos Catê, sabemos. a Catê eu vi recentemente também. A Giovana, espero logo, logo aí a gente poder se conhecer pessoalmente. A Eliana também e a família, né? Saudade também do Luciano, do Elias e da galera que não está aí também. Tem um pessoal hoje que não veio para a aula, hein? Faltaram, vão ficar com falta na aula. Gente querida, vamos lá então? Nós já oramos, já pedimos a direção de Deus, vamos direto ao estudo. Eu só fechei os microfones aqui para poder o som chegar melhor até você, mas lembre-se que esse é um momento de estudo, é um momento no qual a participação de todos é importante. Então, se existir dúvida, se existir algum questionamento, alguma contribuição, não hesite em abrir o seu microfone e fazer a sua participação. Combinado? E aí, queridos, só para a gente poder relembrar aqui da onde a gente parou no nosso encontro passado, vamos recordar aqui que nós estamos estudando a respeito do que a Bíblia fala sobre igreja. Nós estamos verificando quais são os critérios bíblicos para que a gente consiga identificar se uma igreja está seguindo o que a Bíblia diz ou não. Isso é muito importante, muito importante. Falei a vocês que seria muita pretensão da minha parte alegar que a igreja da Bíblia seja a igreja adventista do sétimo dia, e muito conveniente também, já que eu sou um pastor dessa igreja, né? Então, não é a minha intenção fazer isso, mas junto de vocês, nós estamos investigando, nós estamos juntos aqui. E eu peço, por favor, a vocês que não permitam que a gente se desvie da Bíblia nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente fique só com o que a Bíblia diz, tá bem? Para que a gente consiga ter uma noção bíblica a respeito do que ela fala sobre igreja, do que a Bíblia fala sobre igreja. E assim, a gente vai ter condições de, claro, não é apontando o dedo, julgando, criticando, falando mal, não é essa a intenção, mas com a intenção de que nós possamos discernir o certo do errado, a gente possa olhar e dizer, essa igreja está ensinando o que a Bíblia diz, já essa outra não, tá bom? Então, nós começamos a avaliar os critérios, iniciando ali pelo texto que está em João 7,17, e a gente viu ali que o primeiro critério que a própria Bíblia estabelece a respeito do que uma igreja deve professar, deve ensinar, deve seguir, é que a sua doutrina tem que proceder de Deus. E não pode ser diferente. A igreja não pode ensinar palavras meramente humanas, né? Nenhuma religião pode ter essa prerrogativa, já que religião significa religação. É a gente se conectar com Deus. É a gente se religar a Deus. Então, o único que pode nos dar a direção correta é o próprio Deus, de como nós devemos nos religar a Ele. Então, a doutrina tem que proceder de Deus. E a gente já viu aqui que muitas igrejas abertamente, viu? É só você dar uma investigadinha que você vai perceber que igrejas abertamente dizem que os líderes religiosos têm autoridade, que os líderes religiosos podem ditar as doutrinas, os dogmas, né? Enfim, palavras de homens sendo colocadas no mesmo nível de autoridade que a palavra de Deus. E a gente tem sabedoria aí dada por Deus para avaliar, para discernir e descartar igrejas que ensinam isso como sendo igrejas bíblicas. Não há como serem, né? Vimos aqui também que 1 Timóteo nos diz que a igreja do Deus vivo, ela precisa exaltar a verdade, ela precisa colocar a verdade sobre um pedestal realmente e proclamar unicamente a verdade. E quando a gente vai ver o que a própria Bíblia fala sobre o que é a verdade, João
17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, qual é a fonte da verdade? Onde é que a gente acha a verdade, já que hoje a gente vive num mundo em que está sendo dito que a verdade é relativa, num mundo em que existem tantos livros, né, pretendendo possuir a verdade. Vou citar alguns aqui, por exemplo, existe o Alcorão, não é? Existe o Evangelho segundo o Espiritismo, existe o Livro dos Espíritos, existe o Livro dos Mormons, existe uma porção de livros, não é? E quando Cristo falou sobre a verdade, ele não declarou que a verdade está em outro lugar, a não ser na palavra de Deus, nas Escrituras, das quais ele mesmo fazia uso e sempre, toda e qualquer situação em que ele tinha que advogar a verdade, Jesus sempre apresentava as palavras das Escrituras. Então, a Igreja de Deus, ela precisa promover a verdade como está na Bíblia, tá bem? Vimos também, qualquer coisa interrompam, tá? Fiquem à vontade. Vimos também, em terceiro lugar, que a Bíblia ela deve ser seguida por inteiro. E aqui, novamente, já uma porção de igrejas, diria aí que dezenas a centenas de igrejas já não passam nesse critério, porque, só lembrando que existem milhares de igrejas cristãs, milhares e milhares, tá bem? Mais de 30 mil com certeza. A Bíblia diz lá em Efésios 2 que a igreja de Deus, a família de Deus, ela tem que estar fundamentada numa base na qual estão os apóstolos e os profetas. Ou seja, os escritos dos profetas do Antigo Testamento e os escritos dos apóstolos do Novo Testamento. Portanto, não tem como a gente entender que uma igreja é a igreja da Bíblia se tal igreja estiver ensinando que hoje a gente tem que seguir só o Novo Testamento, ou que a gente tem que seguir só alguns livros da Bíblia, ou que só o Antigo Testamento é válido. Enfim, a Bíblia, como a própria palavra já diz, Bíblia significa conjunto de livros. Conjunto de livros. E não dá para descartar nenhum deles. A palavra de Deus ela é toda inspirada por Deus. E a gente precisa seguir o que está no Antigo Testamento e o que está no Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento anuncia a Cristo de diversas formas, através de diversos símbolos, através dos profetas, através dos salmos, através de todos os escritos que estão ali. E o Novo Testamento mostra o cumprimento do que estava no Antigo Testamento. De maneira que não há como a gente entender o Novo Testamento sem conhecer o que está lá no Antigo Testamento. Tá bem? Não há como conhecer o Novo sem conhecer o que está no Antigo Testamento. Então, o Novo é o cumprimento do Antigo. Isso é muito importante. E como eu falei para vocês, uma porção de igrejas não seguem isso. E eu acredito que a partir daqui já é novo o que a gente vai ver. Tá bem? Romanos capítulo 6, verso 23. Mas só antes da gente ler, alguma dúvida sobre o que a gente já estudou, queridos? Um de cada vez, não precisam brigar, tá? Não? Estão tranquilos? Tranquilo. Belezura. Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia, por favor, querido Jeremias. O senhor vai trazer as informações fundamentadas na Bíblia. O que ocorre hoje, no nosso tempo, principalmente? Fake news, boatos. Nós estamos desmascarando esses fake news do contexto que nós temos hoje com relação a várias igrejas. Perfeito, amigo, perfeito. E o que é fake news se não mentira, né? A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira de acordo com a Bíblia? Quem que é o pai das fake news? É o diabo, de acordo com a Bíblia. É isso aí, Gi. E quando a gente olha lá o livro de Gênesis mostra o inimigo de Deus contando a primeira fake news, né? Quando Deus ele falou uma coisa, a palavra de Deus era a seguinte: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai
morrer. E qual foi a fake news? Qual foi a notícia falsa que o inimigo deu? Não vai morrer. Pode comer que você não vai morrer. Então perceba que a grande distorção que existe aí é o seguinte: Deus falou uma coisa, aí o inimigo vem e fala outra coisa. E hoje não é diferente. Então é por isso que a gente tem que voltar para a Bíblia para ver o que foi que Deus falou e ficar só com a palavra de Deus e tomar cuidado com as fake news. Gostei, meu irmão Jeremias. Muito bom. Vamos então ver o quarto critério para que a gente possa distinguir a igreja, se ela é bíblica ou não. Romanos 6:23, texto extremamente conhecido. Vou pedir, por favor, que meu amigo Luiz o leia. Por favor, meu irmão. Já pedi para você orar, mas é que você está aparecendo em primeiro aqui. E aí eu vou pedir para você ler para nós, por favor. E aí vamos na sequência, tá? Em que estamos aparecendo aqui. Romanos capítulo 6, verso 23. Sugiro que você acompanhe aí na sua Bíblia. Estou projetando o texto, mas é sempre bom a gente estar conferindo na nossa Bíblia. Tá bom, meus amores? Romanos capítulo 6, o verso de número 23. Só libera o microfone aí, Lois, querido. Opa, agora sim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, queridos, esse texto ele está falando que o que você e eu merecemos é nada mais, nada menos do que a morte. Porque nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Não há um justo sequer, diz a Bíblia, e a nossa vida comprova isso. Não há um justo sequer. E aí a Bíblia diz que, então, nós merecíamos morte. Porém, olha que coisa linda, o dom gratuito. O presente que Deus nos dá de graça é o quê? Vida eterna. Através de quem? Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, de uma maneira muito clara, o que esse texto está dizendo? Que a salvação, ela vem somente por meio de Jesus. Somente por meio de Jesus. Eu vou falar algo aqui com todo carinho, com todo respeito a todos vocês, tá bem? Antes de ler a Bíblia, eu lia outros livros. Não que hoje não leia outros livros, eu leio muitos outros livros, tá bem? Mas eu não acompanhava o que a Bíblia dizia, e eu me recordo que ao ler um livro de uma outra religião, eu me deparei com a seguinte afirmação, dizendo o seguinte: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não existe salvação. Ou seja, a salvação ela vem através das obras que eu realizo. A salvação ela vem através da caridade que eu realizo, do bem que eu faço. A Bíblia ela diz exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que a salvação ela vem unicamente pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. É algo que é gratuito, é algo que nenhum de nós poderia fazer, é algo que a gente pode se esforçar o máximo possível. Não podemos ser salvos por nossas obras. As obras, elas têm o seu lugar na vida do cristão, elas são essenciais, mas elas não têm que ver com meio de salvação. A gente pode, em outro momento, falar sobre isso, tá bem? Eu penso que não é o momento aqui agora. Mas a salvação, ela se produz através de um único caminho, que é através da graça de Deus. Qualquer igreja que ensinar algo diferente disso, ensinar que a salvação ela vem através das obras, ou que a salvação ela vem através da união entre fé mais obras, isso é antibíblico. A Bíblia ela afirma que a salvação é somente através da graça de Deus, obtida por meio da fé. A graça é o dom gratuito de Deus, é o presente que Deus nos dá de graça. A fé é só a mão estendida que recebe o presente. Ou seja, não tem mérito nenhum nós. Pela fé, a gente só aceita o que Deus já fez por nós. Então, qualquer igreja que pretende ser uma igreja que ensina o que a Bíblia diz, tem que afirmar salvação somente
pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, que provê graça para cada um de nós. Ficou claro esse ponto? Um de cada vez, não precisam brigar, tá bom? Sim. Eu penso que Sim. é importante a gente ler aqui outro texto, tá, meus amores? Olha só, abram a Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Só para que isso fique muito claro. Não é Gálatas, não, é Efésios, tá? Perdão. Gálatas também fala a mesma coisa. Mas não é Gálatas, não. Vamos ler aqui Efésios. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Eu vou pedir a gentileza agora da KT ler para nós. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Esse texto aí não está projetado, hein? Efésios 2, versos 8 e 9. Só para a gente confirmar essa questão das obras e Tá da... bom. Por favor, KT. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, né? Perfeito, querida. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Fica margem para alguma dúvida através desse texto? É muito claro, não é? Salvação somente pela graça de Deus. É o dom gratuito de Deus. Não é por nada que eu faça. Para que ninguém se glorie. Olha que coisa. Para que ninguém se glorie. Mas unicamente pelo que Cristo fez é que nós somos salvos. É por nós aceitarmos o que Cristo fez por nós. Isso para mim foi uma das coisas mais difíceis de eu entender, viu? Muito difícil. Alguém tem dificuldade de compreender isso? Pastor Hugo, Por favor, Nelson. eu nasci e fui criado num lar espírita, né? Kardecista cristã. Então você reconheceu a frase que eu falei, né? Sim, sim, sim. É um livro chamado O Mundo Novo e o Evangelho segundo Allan Kardec. Sim. E é um verso áureo deles. A salvação é pela obra. Sem a caridade não há salvação. E eles têm dificuldade para aplicar, entender esse texto bíblico, viu? Então, amigo, a ideia, eu admiro demais os espíritas. A minha mãe, inclusive, ela é espírita, né? Até hoje. E ela é maravilhosa, é uma pessoa muito sincera. Mas não há como a gente olhar para a Bíblia e fazer essa afirmação de que a salvação é através da caridade. A Bíblia não ensina isso. Não ensina. E quando a gente vai ver na prática, a gente vai notar que qualquer coisa que a gente faz de bom mesmo vem de Deus. Vem de Deus. Jesus falou assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus estava dizendo o seguinte: ele é como se ele fosse a árvore e nós os galhos. E aí ele diz assim: um galho não tem como produzir frutos por si só. Se ele for arrancado do pé, ele não dá nada. E aí ele termina dizendo o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Então, se a gente fez alguma coisa de bom até hoje na nossa vida, sem interesse egoísta por detrás, sem uma motivação de a gente tirar alguma vantagem pessoal por fazer aquilo, mas de coração puro, de coração pleno, foi motivado pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que a gente não soubesse, mesmo que a gente não tivesse percebido isso, porque tudo que vem de Deus, tudo de bom vem de Deus e só dele, né? Então, aqui foi legal o comentário que você fez, meu irmão Jeremias, pelo seguinte, que eu não ia falar sobre isso, mas dá para a gente dar uma pequena pincelada só para dizer o seguinte: as obras fazem parte da vida do cristão, só que elas não são meio de salvação. Elas, na verdade, são a comprovação de que a pessoa está salva. Porque o que quer dizer isso? Se eu estou conectado a Jesus, ele vivendo em mim, ele vai realizar boas obras através de mim. Então, as obras, elas mostram que Cristo vive em mim.
E eu sou salvo porque Cristo vive em mim. As obras são só uma demonstração disso, de que Cristo vive em mim, que eu fui salvo por ele. Todos estão me ouvindo aí? Tá chegando direitinho? Sim. Tranquilo? Pastor Hugo, Sim. vai ficar mais claro Efésios 2, o verso 10, na continuidade do que a KT leu. Vai ficar muito mais claro. Exatamente isso que ele está dizendo. Pois fomos feitos por ele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Perfeito. Previamente preparado por Deus para que andássemos nelas. Perfeito, amigo. Perfeito. Então é na vida com ele, na caminhada com ele, que as boas obras vão acontecer em minha vida. Maravilhoso, amigos. Maravilhoso. Olha só. Quando a gente vai avançando, vamos ver agora outro critério importante que a Bíblia apresenta em relação ao que uma igreja deve ensinar, a questão doutrinária, né? Para que a gente possa avaliar se uma igreja é a igreja da Bíblia ou não. Vamos lá. João capítulo 14, verso 15 e Apocalipse 14, 12. Agora eu vou pedir para a Nilza e o Francisco, por favor, vocês lerem aí João capítulo 14, verso 15. Eu vou pedir para o Francisco ler João 14, 15 e a Nilza ler o Apocalipse 14, 12. Pode ser? Por favor, só abra o microfone, por gentileza, queridos. João 14, 15 primeiro, okay, e depois o Apocalipse 14, 12. Que diz aí, queridos? Pode ver? Por favor, meu irmão. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Opa, quem é que está falando isso daí? Se a gente der uma olhadinha, você vai perceber que é o próprio Senhor Jesus falando. E numa sequência de ensinos, ele chega e diz assim, olha, vocês me amam? Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Interessante, interessante. Já é muito legal a gente refletir nessas palavras, no sentido de que muita gente está dizendo por aí que Jesus ele aboliu os mandamentos, né? Não tem mandamento mais, a gente é salvo pela graça, então não precisa de mandamento. Mas Jesus está falando, olha, vocês me amam? Então guardem os meus mandamentos. Nilza, Apocalipse 14, 12, por favor, querida. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ótimo, ótimo. Na sua tradução, aparece a questão do obedecem aos mandamentos e são fiéis a Jesus. Noutra tradução, diz que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A gente só precisa... eu penso que é importante a gente relembrar aqui o conceito bíblico do que é ser santo. Santo, de acordo com a Bíblia. O significado da palavrinha santo, que é a palavrinha kadosh, em hebraico, é separado. Separado. Esse é o significado da palavra santo. Santo. Então, quando algo é especificado como santo na Bíblia, quer dizer que aquilo, ou alguém, ou quem for especificado como santo, quer dizer que é uma pessoa ou um objeto que é separado para Deus. Separado para uma finalidade sagrada. No sentido pessoal, a palavra santo significa o seguinte, se eu dediquei a minha vida a Jesus, se eu entendo que eu vivo aqui nesse mundo, mas que Deus ele tem uma vida muito mais nobre, muito mais elevada, eu passo a viver os princípios do reino de Deus, eu separo a minha vida para Deus, esse é o significado da palavra santo de acordo com a Bíblia. É alguém que separou a sua vida para viver para Cristo. E esse separar não quer dizer que a gente vai sair do planeta, não quer dizer que a gente vai fugir para uma montanha e morar sozinho lá, não é nada disso. A gente pode continuar no mesmo ambiente que a gente estava, só que agora os nossos valores são os valores do reino de Deus. O nosso coração agora é um coração no qual Cristo habita. E se Cristo é manso, eu também passo a ser manso. Se Cristo é justo, eu passo a viver de maneira justa.
Se Cristo viveu de acordo com os mandamentos, ele me capacita a viver também. E assim por diante. Eu passo a amar mais, eu passo a viver como Jesus viveu. Essa é a ideia de santidade de acordo com a Bíblia. É um processo, tá bem? Santificação, de acordo com a Bíblia, não é um ponto de chegada, mas é toda uma caminhada, tá bem? É um ponto, não é um ponto de chegada, mas é uma caminhada que a gente percorre a vida inteira. Na medida que a gente vai andando com Jesus, a nossa vida vai ficando mais parecida com a vida dele, e esse é o processo de santificação. É a busca pela santidade de que a Bíblia fala. E agora, Apocalipse 14, 12, que a Nilza leu, e falei demais, né? Mas voltando a Apocalipse 14, 12, diz o seguinte: qual que é a perseverança dos santos? Qual que é a perseverança daqueles que dedicaram sua vida para Deus e fazem parte do povo de Deus, da família de Deus e da igreja de Deus? Duas coisas. Guardam os mandamentos, como Jesus já tinha falado lá: se vocês me amam, guardem os mandamentos. E têm a fé, ou são fiéis a Jesus. Então, olha que coisa. Mais uma vez a Bíblia está dizendo o seguinte: você é filho de Deus, você separou sua vida para Deus, você faz parte do povo de Deus, então você precisa guardar os mandamentos, por amor a Deus. Não para ser salvo, mas por amor a Deus você vai guardar os mandamentos. Amém. Olha só o que diz Mateus 5,17. Eu vou pedir agora, por gentileza, a Gi, se conseguiria ler, por gentileza, Gi. Mateus, capítulo 5, verso 17. Consigo sim, pastor? Só por favor, tranquilinho. Deixa eu abrir aqui. Mateus 5, 17. 5, verso 17, por favor, querida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Fantástico. Gente, quanta gente dizendo hoje, quantos pastores, quantos pregadores, quantos líderes de igreja dizendo que Jesus aboliu os mandamentos, dizendo que Jesus cravou a lei de Deus, né, na cruz, né? Que aquele escrito de dívida que existia, Jesus rasgou. A Bíblia fala isso, mas o escrito de dívida é outra coisa, que não tem nada a ver com a lei de Deus. O escrito de dívida, a dívida que nós temos é o pecado. Essa é a dívida que a gente tem. O salário do pecado é a morte, né? Então foi isso que Jesus cravou na cruz. Ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós. E Jesus não aboliu nenhum mandamento. Muito pelo contrário, Jesus guardou todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Como ele mesmo tinha dado lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele reafirmou a lei através de sua vida. Ele viveu uma vida perfeita, na qual ele nunca transgrediu nenhum mandamento que ele mesmo deu. E ele disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Gente, quantas igrejas falando que não precisa mais guardar mandamento, gente? Quantas igrejas ensinam isso? Quantas igrejas ensinam hoje em dia? A igreja da Bíblia não pode ensinar que os mandamentos foram abolidos. Jesus falou: não pensem isso. Eu não vim para abolir a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir. Hoje, ainda está com a Bíblia aberta no mesmo texto? Lê a continuação para nós, por favor, do verso 18 para frente, por gentileza. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O 19 também, por favor, querida. Também. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E quanta gente ensinando que os mandamentos foram abolidos. E Jesus dizendo que tal pessoa está completamente errada, não poderia fazer isso e não é aceito pelo céu ao ensinar tal coisa. Obrigado, Gi. Então, queridos, a igreja de Deus precisa ensinar que a lei de Deus está em vigor. Não é meio de salvação, assim como as obras também não são. Mas sim, é o estilo de vida de quem foi salvo. Confirmado? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo ou estou falando alguma besteira? Joga tomate aí. Correto. Beleza? Então, queridos, o critério está muito claro. Qualquer igreja que ensinar que a lei de Deus não é mais para ser vivida, seguida, foi abolida, não pode ser uma igreja bíblica quem estiver ensinando isso. Tá bem?
Próximo critério, vamos avançar aqui, queridos. Agora tem um detalhe muito importante, né? Porque normalmente as igrejas dizem que um mandamento em especial foi abolido. E vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 20, verso 8. Eliana, querida, como que está aí no escuro? Dá para ler o texto? Êxodo capítulo 20, verso 8. Estão me vendo? Olha só, hein? Deixa eu achar aqui, peraí. Tá certo. Se você quiser ler o da tela, aí o pessoal que está com a Bíblia fala só se está certo ou não, tá? Tá. Para confirmar. Êxodo 20, verso 8. A Erin está aí com você também? Tá, né? Aí ela pode ler? Erin, querida, tudo bem? Ela aí não ela pode. ler Sabe por que ela não pode? Porque ela dilatou a vista. Não, então tranquilinho, tadinho. Tranquilo. Sossegado. Êxodo 20, verso 8, por gentileza, minha querida. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Ezequiel. Ok. Então, o próximo Ezequiel. Só um comentáriozinho sobre Êxodo 20, verso 8. Lembra do que é algo santo de acordo com a Bíblia? É algo que é separado para Deus. E a Bíblia está dizendo que o dia de sábado a gente tem que se lembrar de santificá-lo, ou seja, de separá-lo para Deus. Separar para uma finalidade sagrada. Esse é o mandamento como está na Bíblia, tá bem? No nosso estudo anterior, quando a gente pegou aí a Bíblia Católica, né? Um de vocês tem a Bíblia Católica, e leu o mesmo texto, ele está escrito a mesma coisa. Mesmo na Bíblia Católica é dito que o dia de sábado é o dia de guarda, de acordo com o mandamento. Ezequiel 20, verso 12. Jeremias, por gentileza, querido. Obrigado, viu, Eliana, querida? Só um comentário. Por favor, fica à vontade. Na Bíblia que eu tenho aqui, nesse Êxodo 28, ele está assim, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Perfeito. Aliás, perfeito. Essa Bíblia é legal, hein? Que Bíblia que é essa aí? Não sei se vai dar para ver. Consegue ver? Bíblia King James, provavelmente, né? BKJ. Deve ser a King James. Deve ser uma versão da King James. Muito legal. Shabat é a palavra sábado em hebraico. O próprio verbo também, ela é também um verbo. Você sabe o significado da palavra Shabat em hebraico? Vamos ver aqui, tem uma explicação assim, o Shabat introduzido com a dádiva do maná, estando o termo Shabat relacionado com o verbo eb, que significa cessar. Seria uma instituição perpétua, não apenas o dia para se observar enquanto se recebe o maná no deserto. Ele serviria como uma recordação do pacto mosaico ou do Sinai. Em Êxodo, ele é discutido novamente em 23:12, 31:12-17, 35:1-3. Os versículos 8 e 11 usam formas do mesmo verbo hebraico, kadash, guardar, declarar santo, para falar da consagração do Shabat. O Senhor separou esse dia, o santificou, para que os israelitas o tratassem como tal. A lista do versículo 10 torna a ordem do Shabat particularmente direta para os adultos que tinham filhos e que eram ricos, o suficiente para possuir escravos e animais. Se ele aplicava a essas pessoas aquelas de maior influência numa comunidade, ele se aplicaria a todos. É a única coisa que está explicado aqui. Entendi. Então tem um comentário aí na sua Bíblia também. Ele só dá uma pequena escorregadinha nessa questão de especificar, né? Que era só para um grupo de pessoas, ou que foi dado só para os israelitas. Quando a gente vai para Gênesis, capítulo de número 2, em Gênesis 2, Deus ele deu o sábado para Adão e Eva. E Adão e Eva não eram israelitas, ainda não tinham filhos, né? E eles eram os representantes da humanidade antes do pecado. E ali Deus já disse para que eles descansassem, né? O que é legal em relação à palavra Shabat, Eliana, é que a palavra Shabat, como foi referido aí, ela significa cessar, né? Parar toda obra, significa descansar. Detalhe importante é que é o seguinte, quando Deus criou os dias,
Aliás, na Bíblia inteirinha, você não vai encontrar o nome de nenhum outro dia. A segunda-feira não tem nome. Quando vai se referir a ela, simplesmente fala que é o segundo dia, né? Quando vai falar do domingo, domingo não tem nome na Bíblia. Domingo é o primeiro dia da semana. O único dia que ganhou um nome dado pelo próprio Deus foi o dia de sábado. E a palavra Shabat é o nome em hebraico desse dia, significa descanso. Descanso. O próprio nome do dia significa descansar. Muito obrigado, Eliana, querida. Quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade, tá? Não, tá bom. Querida. Vamos avançar, então. Esse do Ezequiel, a outra pessoa vai ler, então, né? Pode ler você. Lê você, por favor, querida. Ezequiel 20, verso 12. Tá. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ok. Então, esse texto mostra que o sábado, ele, além de ser um dia de descanso, ele tem um objetivo maior, um propósito maior, que é servir de sinal de aliança entre Deus e o seu povo. Então, isso quer dizer que a igreja de Deus, o povo de Deus, ele tem que carregar esse sinal também. Precisa carregar o sinal para que saibam que é Deus quem a santifica, é Deus quem rege, é Deus quem guia este povo. A gente vai estudar outros textos futuramente a respeito do sábado, não é o nosso estudo aqui agora, tá bem? Só que eu penso que só através desses textos aí, eu penso que fica muito claro uma coisa, de que a igreja de Deus, ela tem que ensinar que a lei de Deus tem que ser seguida por completo. É a lei de Deus na íntegra. Não é a lei de Deus falando, um dos mandamentos não, tá? Não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, mas dia de guarda tanto faz como tanto fez, né? E tem que ser do jeitinho que está escrito na Bíblia, queridos. Lindos. Quantas igrejas ensinam isso daí? Quantas igrejas ensinam isso? Pouquíssimas. Pode falar, Gi. Tá fechado o seu microfone, tá? Aí. Não, eu ia dizer, acho que só adventista, né? Que ensina isso? Quanto ao sábado, talvez os judeus? Então, os judeus, sim. Tem a igreja batista do sétimo dia, né? Existem algumas igrejas, sim, que ensinam a respeito do sábado. São grupos menores, né? São grupos pequenos, assim. Mas se a gente pegar o meio cristão e dar uma olhada no meio evangélico, não ensinam que o dia de guarda é o sábado. Eu vou mandar depois nos grupos para vocês um vídeo bem interessante que eu assisti de alguns pastores, inclusive, pastor batista, pastor da Assembleia de Deus, que se depararam com esse ensino bíblico e aí começaram a ensinar para a igreja deles, porque está na Bíblia, que o sábado é o dia de guarda. E eles tiveram que se retirar das igrejas, porque as igrejas não aceitaram. Não ficaram com o que está na Bíblia, infelizmente. Infelizmente. Tá bom, queridos? Vamos avançar ou tem alguma dúvida em relação a esse ponto aí? Tranquilinho? Então, qualquer igreja que diga que a lei de Deus deve ser seguida só parcialmente, não tem como ser a igreja da Bíblia. Olha, gente, são diversos critérios, né? A gente está vendo aqui, quem sabe, aí alguns que são bem distintivos, tá ok? Vamos lá agora à segunda carta de Pedro, capítulo 3. Próximo aqui na nossa lista é o Elias. Elias Amado. Olá, tudo bem? Tudo beleza, e você, querido? Graças a Deus. Você lê para nós, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos, a partir do 9 aí, verso 9, 10... E aí vai até o 13, do 9 até o 13. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 9 até o 13, por gentileza, querido. Ok. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão.
Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. É até aqui? Ó, até o 13, por favor, querido. 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Que voz bonita, hein, Elias? Oi? Que voz bonita, hein? Continua, tem um eco aqui, o som bate na parede. Desculpa, continua. Então, é dom de Deus, né? Uhum. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Pode ler até o 13. Já não foi? Já foi? Ah, o 13 então inclusive, né? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Amém. Amém, amigo. Muito obrigado. Queridos, a principal promessa da palavra de Deus é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, queridos. E se é a promessa que mais se repete na Bíblia, que Cristo vai voltar, qual vocês acham que tem que ser a ênfase da pregação da Igreja de Deus? Volta de Jesus, queridos. Volta de Jesus precisa ser o principal tema a ser pregado pela Igreja de Deus. A Igreja de Deus ela tem que pregar sobre a volta de Jesus, sobre o preparo para a volta dele e viver o preparo para a volta dele, né? Eu fico impressionado como hoje, queridos, eu não... É com todo carinho, todo respeito que eu vou falar aqui, mas hoje existem pregadores que falam como se a vida fosse só aqui e agora. Como se Deus fosse um Deus que vai simplesmente resolver todos os nossos problemas aqui e agora. Pregam como se a gente fosse ficar nesse mundo aqui para sempre, né? E que a vida vai prosperar só aqui nesse mundo e a gente vai ficar aqui para sempre. Não está errado dizer que Deus quer que a gente seja feliz, abençoado. Não há pecado nenhum em a gente viver bem, buscar conforto, viver com qualidade. Mas essa não é a nota tônica da pregação bíblica. Pregação bíblica é o reino de Deus vai ser estabelecido com a volta de Jesus. É com a volta de Jesus que o mal vai cessar de vez. É só com a volta de Jesus que tudo que não presta nesse mundo vai terminar. Quantas igrejas que ficam só pregando sobre milagre, 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 como se Deus tivesse que ficar só fazendo milagre aqui, resolvendo todos os nossos problemas imediatos. Queridos, Deus ele pode fazer o milagre que ele quiser fazer. Só que Cristo, quando veio a esse mundo, ele não curou todos os cegos. Cristo, quando veio a esse mundo, ele não curou todos os doentes, não curou todos os leprosos e não ressuscitou todos os mortos. Sabem por quê? Porque ele vai fazer isso na volta dele. É na volta dele que ele vem para colocar um fim ao pecado. Então, tudo que Cristo fez foi para mostrar o que ele vai fazer quando ele voltar. E não apenas isso, mas para ensinar realidades espirituais maiores. Quando Jesus devolve a vista ao cego, o que ele queria mostrar? Que ele é a luz do mundo. Quando Jesus multiplica os pães para as pessoas, para alimentá-los, o que Jesus queria mostrar? Que ele é o pão da vida. Que ele é o pão da vida. Quando ele ressuscita um morto, o que ele quer mostrar? Que ele é a ressurreição e a vida. Que ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o inimigo de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, a principal ênfase da pregação da Igreja de Deus tem que ser a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Qualquer igreja que não tenha isso como sua principal pregação, não tem como ser a Igreja de Deus, queridos. O reino não é aqui. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. E tem igreja pregando como se o reino fosse desse mundo aqui. Por favor, Jeremias. Pastor, posso dar um testemunho, pastor? Por favor, meu amigo. A família do Raimundo, da Cacilda, eles conheceram a mensagem adventista aqui em São Paulo, mas os familiares deles estão lá no interior do Maranhão. E há 5 anos atrás, nós tivemos nessa cidade do interior do Maranhão.
e lá não havia uma igreja adventista. E não tínhamos lá poucas pessoas adventistas lá, mas não tínhamos uma igreja. E nós fizemos um contato com o pastor da Igreja Batista, pastor Berivan. E conversando com ele, ele disse uma coisa assim que até hoje eu não esqueço. Ele disse assim, que vocês, adventistas, vocês são as únicas igrejas que pregam a volta de Cristo. E as nossas igrejas não falam sobre a volta de Cristo. E eu tenho medo das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas vão ser surpreendidas. O que ele fez, pastor? Ele abriu um sinal da repetidora da TV Novo Tempo no interior dessa região. Todas as casas, nós fizemos um trabalho lá com os Calebes, nós entramos nas casas das pessoas com os Calebes, e eles levaram uma etiqueta da Novo Tempo, à medida que eles tinham a permissão para entrar na casa, e aí perguntava, vocês conhecem a TV Novo Tempo? Não. Posso sintonizar e localizar para você? Assim que sintonizava e localizava, eles colocavam um adesivo do canal para as pessoas. Mas veja, pastor, a preocupação do pastor Berivan, um grande amigo meu, nós fizemos uma amizade. E interessante que as duas filhas dele estudaram na escola adventista lá em Itapevi. Que legal, hein, meu amigão? E olha só, ele teve a consciência de dizer o seguinte, olha, tem que pregar sobre a volta de Jesus. Né? Ele teve essa consciência, mas infelizmente, e a gente tem que ter olhos bem abertos para ver, né? Mente para discernir, que qualquer igreja que não ensine que Jesus vai voltar, não pode estar ensinando o que a Bíblia diz. Está ensinando qualquer outra coisa, menos o que a Bíblia diz. Porque a principal nota tônica da Bíblia é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quer falar mais alguma coisinha? Fica à vontade. Amém. Ok. Queridos, vamos ver o último critério desta noite aqui? Vamos agora ao que diz Mateus 24:14. É possível que muitas pessoas fiquem decepcionadas. É possível que você fique até um pouco depressivo ao ver esse critério. Talvez você vai ficar chateado, vai chorar, vai ficar muito triste. Só que esse critério bíblico aqui ele é muito sério também. Muitas pessoas não levam ele em consideração. Só que só com esse critério aqui vão ser descartadas muitas igrejas. E a gente vai perceber que elas não têm como ser a igreja da Bíblia. Tá bom? Mateus 24:14, que diz aí? Voltemos lá agora na KT. KT está lá no topo de novo. Lê para nós, por favor, KT, querida. Mateus 24:14. Só um momentinho, pastor. Ô, KT, te compliquei aí, né? Não, é porque eu tô numa bagunça aqui com a criancinha. Que bagunça mas deliciosa, eu tô hein? já colocando. É Mateus 24:14. Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Ótimo. Obrigado, KT. Francisco, amado, lê para nós Apocalipse 14:8. Tá fechado o microfone, meu irmão. Desculpe. Perdão. Pastor, é 14:6, né? Ai, desculpa aí, é 14:6, perdão, Gi. Vale, obrigado. 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se ausentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Obrigado, amigo. Queridos, vejam só o que estes dois textos estão dizendo. Esses dois textos falam a respeito
do último sinal antes da volta de Jesus, tá bem? Qual seria a última coisa que aconteceria antes da volta de Jesus? E o que é? O texto diz que é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é a última coisa que vai acontecer antes da volta de Jesus. Agora, o que significa evangelho, queridos? Evangelho significa boas novas, boas notícias. E que notícia é essa? A notícia é que você e eu estávamos perdidos, mas Jesus morreu no nosso lugar e nos salvou. A notícia é que a gente estava indo para um caminho de perdição eterna e Jesus mudou a direção da nossa vida para que a gente tenha vida eterna. Diga aí, Gi. Amém. Pastor, eu tenho uma dúvida, na verdade. Pode falar. Quanto a essa parte, né, de todo mundo saber. A primeira dúvida é, será que a gente vai saber quando todo mundo já sabe, por exemplo, não sei se vamos estar vivos ou não, mas a gente vai conseguir identificar, tipo, nossa, agora todo mundo sabe já de Jesus, né, enfim. E a outra dúvida é nessa parte de Apocalipse, que fala, vi outro anjo voando em meio do céu. Significa que um anjo vai sair falando realmente para as pessoas? Por exemplo, quem não souber ainda, um anjo vai sair falando para as pessoas? Ótimas perguntas. Excelentes perguntas, tá? Sobre essa questão, se é um anjo que vai sair falando, anunciando, a gente tem que se lembrar que o Apocalipse, ele é um livro profético, apocalíptico, né? Como o próprio nome do livro diz, cheio de símbolos. E a palavra anjo que aparece em Apocalipse, ela aparece, é a palavrinha angelos, em grego. E essa palavrinha, ela pode significar anjo ou mensageiro. Anjo ou mensageiro. Quando a gente vê Mateus 24, 14, que fala algo semelhante, mas ali já não diz que é um anjo que vai sair pregando, né? Anjo que vai aparecer voando, pregando. Ali em Mateus 24, quando a gente vai até o final, aliás, Mateus 24 não, aí já é lá no final mesmo, quando Jesus ele fala as últimas palavras para os seus discípulos, Mateus 28, né, quando ele fala assim, olha, ide, portanto, pregai o evangelho, né, fazeis discípulos de todas as nações. Quem Jesus manda sair para pregar são os seguidores dele. Então a gente consegue entender que, na verdade, são os mensageiros dele, né? Quando o Apocalipse fala sobre um anjo, e na verdade vai ampliar, né? Em um dos critérios a gente vai perceber, Gi, que são 3 mensagens angélicas, 3 mensagens que precisam ser pregadas antes da volta de Cristo Jesus, associadas à volta dele, né? A gente vai ficar para o próximo estudo, tá bem? Mas no contexto bíblico, no contexto do Apocalipse, anjos são mensageiros. Mensageiros. Então, qualquer pessoa que pregue, que fale, nesse sentido aí está sendo um mensageiro, está pregando o evangelho. Repete a primeira pergunta, por favor. Não, era isso mesmo. Era sobre o anjo e sobre... Na verdade, eu queria entender se a gente vai saber, ter noção de quando o mundo inteiro estiver sabendo. Porque eu fico pensando, se nasce criança o tempo todo, que horas que vai acabar? Até todo mundo saber. Ótima pergunta. Isso. Então, a ideia é a seguinte, o texto ele não diz que todo mundo vai aceitar, né? Ele diz que todo mundo vai saber. Vai ser pregado para todas as pessoas, né? E aí, Gi, para a gente poder chegar a uma compreensão mais profunda, a gente precisa estudar sobre outros assuntos. A gente precisa estudar sobre o fechamento da porta da graça, a gente precisa estudar sobre o tempo de angústia, sobre o derramamento das pragas, mas de uma maneira bem resumida, eu diria para você o seguinte, a gente realmente não vai saber. A gente não vai conseguir saber. Vai existir um período que a Bíblia chama de angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? Foi um momento no qual Jacó, ele tinha enganado o irmão dele lá atrás, anos antes, e ele passou vários anos longe do irmão, fugido, ameaçado de morte pelo irmão, e agora ele vai se reencontrar com o irmão. E quando ele vai se reencontrar com o irmão está vindo com um exército na direção dele, e ele está com a família dele, e não sabe se o irmão o perdoou, e nem se Deus o perdoou pelo pecado que ele tinha cometido. Então Jacó, ele sofreu
temendo pela própria vida, temendo pela vida dos seus queridos, mas o principal medo de Jacó era de não ter sido perdoado por Deus e não ter a proteção de Deus por isso. Do mesmo jeito, antes de Jesus voltar, haverá um momento no qual Cristo lá no céu, ele vai dizer, feito está. E nós não vamos saber que hora é essa. Quando Jesus disser, feito está, quer dizer que todas as pessoas ouviram a pregação do Evangelho, que o Espírito Santo já trabalhou na vida de todos. Muitos o aceitaram, mas mais ainda, muitos o rejeitaram. Então, quando cada pessoa tiver ouvido, tiver aceito ou rejeitado, nessa hora, simultaneamente, Cristo no céu diz, está feito. Todo mundo que iria aceitar, aceitou. Quem não queria aceitar, já não aceitou, está definido. O Espírito Santo não tem mais o que realizar aqui no sentido de converter corações, porque Cristo já não está mais intercedendo e cada um realmente já decidiu que não vai aceitar. E os outros que decidiram que vão aceitar, aceitaram. E é nesse momento que acontece o que diz lá em Apocalipse, quando Cristo declara, continue o justo praticando justiça e o injusto praticando injustiça. Quem está limpo, continue a limpar-se, quem é impuro, continue a se sujar. Não vamos saber quando o evangelho for pregado para todo mundo. O que a gente tem que fazer realmente é pregar para todos, e sim, chegará um momento em que todos terão ouvido e poderão se posicionar, dizendo se aceitam ou não. Mas a gente realmente não vai saber que hora é. E por não sabermos, com as pragas caindo, com perseguição acontecendo, aí aqui também tem o estudo da marca da besta que tem a ver com isso também, com perseguição religiosa, política acontecendo, a gente vai temer pela nossa vida, a gente vai temer pela vida dos nossos queridos, e a gente não vai saber se Deus nos perdoa, se a gente está salvo ou se a gente está perdido. Tem um fator, sim, que dá para a gente saber. Eu estou pensando aqui, eu estou falando quando as pragas começarem a cair, G. Quando as pragas começarem a cair, significa que todo mundo já ouviu. É isso. Quando as pragas começarem a cair, fica claro, todo mundo já ouviu. Só que tem uma coisa que a gente não vai saber. A gente não vai saber se a gente está salvo ou se a gente está perdido. É isso que a gente não vai saber. E a gente pode anotar aí um estudo sobre as pragas, então? Com certeza. Com certeza. Vamos ter sim. Tá bem? É que a única coisa é que é assim, para termos esses estudos, tem um conhecimentozinho prévio que a gente precisa ter, que é uma sequência progressiva. Tá bom? Mas a gente vai chegar lá, tá? Tá, legal. Vamos chegar lá. Logo, logo. Francisco e Nilza, estava com a mão erguida também? Sim. Por favor, querido. Tá bem. Pastor, pode falar, querido. Em relação ao final, às pragas no final dos tempos, eu ouvi uma pregação dizendo que as pragas, quando começarem a cair, todos aqueles que estiverem salvos não serão atingidos. E é isso mesmo. É como está escrito lá no Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Salmo 91, queridos, ele se refere exatamente a esse período de angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas se o Covid é uma praga, então, quem pegou significa que... Então, o Covid, ele não é uma das 7 pragas que vai cair. Tá bem? Ele é, sim, o sinal profético relacionado ao coronavírus é quando Jesus fala que haveria pestes, haveria doenças, né? Nesse sentido, sim. Mas as 7 pragas, elas são bem específicas. São bem específicas. São bem específicas. Não para a gente ver, ter uma ideia do que são as pragas exatamente, a gente tem que dar uma olhadinha lá para o que aconteceu no Egito, quando o povo de Israel saiu no deserto, né? A água se tornando em sangue, o céu escurecendo, né? São coisas semelhantes a isso. Não é exatamente uma doença, não. Não é. Mas sim, o coronavírus é um indício, sim, de que está piorando a situação mundial em relação à questão de epidemias. E Jesus falou que isso aconteceria também, né? Mas ainda não são as 7 pragas, não. Francisco, querido, quer acrescentar alguma coisinha? Não, só queria lembrar agora esse incidente, né, que teve agora na Síria, né?
também pode ser Illinois também, no Líbano, né? Terrível, né, amigo? Terrível, terrível. Tem um detalhe importante, né? O que o coronavírus deixa a gente intrigado é que foi uma coisa global, né? E as 7 pragas, elas não vão ser locais, elas vão ser globais. Elas vão ser globais. Elas vão atingir o mundo todo. Não vai ser um evento específico num lugar, mas vai atingir o mundo todo. Tá bem? Tem um detalhe desses textos que nós lemos aqui, que eu quero enfatizá-lo, que é o seguinte: notem que o texto fala que o evangelho vai ser pregado onde? Numa esquina? Num bairro só? Não, Só numa cidade? em todo mundo. Só no Em estado? todas as tribos e povos. Gente, sabe o que Todas as significa nações, isso? tribos e povos. Para todos os cantos do mundo. Sabe o que significa isso, gente? A mensagem bíblica, que é o evangelho, ela tem que estar sendo pregada no mundo inteiro. Isso quer dizer uma coisa. Uma coisa. Que se uma igreja pretende ser a igreja de Deus e ela existe só numa rua, tem como ser a igreja da Bíblia? Não. Não. Por isso que eu falei que alguns iam chorar. Porque tem gente sincera em muitos lugares. Só que tem um detalhe. Qualquer igreja que exista só num bairro, ou a igreja existe só numa cidade, ou uma igreja que existe só aqui no Brasil, não tem como ser a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem que estar presente no mundo inteiro. Vocês entendem esse critério? Esse texto está falando isso. O evangelho eterno, ou seja, a mensagem pura, a mensagem bíblica, ela tem que estar sendo pregada no planeta inteiro, em cada cantinho. Isso significa, queridos, que se você quiser saber qual é a igreja de Deus, você tem que olhar entre as igrejas que têm presença mundial. Igreja que não tem presença mundial não tem como ser. Eu nunca tinha pensado nisso. Não é, Verdade, Catê? eu também não, Catê. É muito interessante. É triste isso, mas assim, e veja, gente, eu não estou aqui julgando pessoas, mas é um critério bíblico. A Bíblia está dizendo que o evangelho eterno ele tem que estar sendo pregado no mundo inteiro. Ou seja, eu não posso sair daqui da minha casa hoje, gente, e falar assim, gente, ó, vou abrir uma igreja, tá? Vou abrir uma igreja e aí eu quero já convidar vocês para fazerem parte da minha igreja, tá bom? Vai ser a igreja do apóstolo Hugo. Que absurdo, né? Já pensou? É a igreja do apóstolo Hugo, e aí eu abro essa igreja e é a única igreja que tem no planeta, é só aquela igreja ali. Não pode ser a igreja da Bíblia, queridos, porque a igreja da Bíblia, ela tem presença mundial. Esses textos são muito claros em dizer isso. Tem alcance global. Então, se você quiser saber qual que é a igreja da Bíblia, procure quais são as igrejas que têm presença mundial, porque vai ser uma delas. Mas lembre-se que esse não é o único critério. Tem todos os outros que a gente já viu antes e alguns que ainda virão, para a gente poder identificar qual é a igreja. Pastor, gostaria de acrescentar, posso? Oi, querido. Gostaria de acrescentar, posso? Acrescentar? Sobre esse último comentário. Por favor, fica à vontade. Quando o pastor disse que para se reconhecer uma igreja, esse acontecimento, a igreja ela tem que estar em todos os cantos do mundo, né? É o que esses dois textos dizem, né? Conhecemos, né? Mas, por exemplo, igrejas que trabalham com teorias da prosperidade, todas essas coisas, existem várias que tem em todos os cantos do mundo, aí, em todas as partes, né? Mas fica confuso, né? Sim, mas assim, amigo, esse critério é um deles. E só por esse critério aí já tem um monte de igreja que ficaria fora, né? E aí, sim, existem igrejas que tem uma presença grande, abrangente em vários cantos do mundo. Existe mais de uma, pelo menos. Porém, aí tem que colocar os outros critérios também. Para a gente saber qual que é a igreja da Bíblia, tem que passar por todos. Se ficar em um deles, não pode ser a igreja da Bíblia. Não pode ficar em nenhum. Tem que passar por todos. Né? Meus lindos, estamos com o horário um pouquinho avançado.
De minha parte, eu já fechei. Fiquem à vontade se quiserem fazer algum comentário, quiser tirar dúvidas, tá? Por favor. Só um de cada vez. Diga aí, Gi. Não? Só gostaria de falar, que pena, já está acabando. Ô, Nilza, lindona, querida. Eu queria fazer um comentário, viu? Por favor, meu irmão Jeremias. Eu não sei quantos de vocês sabem que nós temos numa faixa do planeta que é denominada janela 10/40. Ali está 1/3 da humanidade nesta região, que é a parte do norte da África, pega a parte da Ásia e do Oriente Médio. E ali estão as religiões muçulmanas, islâmica, xitoísmo, hinduísmo, uma grande população. Quando se fala dessa mensagem do Evangelho Eterno, o Evangelho do Reino, a igreja teve uma grande preocupação de colocar uma rádio mundial aonde nesses lugares o sinal pudesse ser alcançado e essas pessoas pudessem ser ouvidas, ouvir essa mensagem, porque esses lugares a intolerância é terrível, não se permite nem mostrar a Bíblia, quanto mais ter uma igreja localizada nessas regiões. Então, a Igreja Adventista ela tem uma rádio mundial de vários idiomas. O pastor pode complementar, o pastor conhece esse assunto. E, olha, está chegando, viu? Está chegando em todo mundo a mensagem. Amém. Perfeito, meu amigo, perfeito. Existem esforços sendo feitos. Ainda existem muitas restrições, né, nessa janela 10/40, né, nesses países. Infelizmente, ali o acesso é muito difícil. Há alguns lugares que são mais complicados ainda, que há perigo realmente ali de ser morto se você mostrar que está com uma Bíblia, falar que é cristão. Entretanto, existe um evento que vai marcar aí a aceleração da pregação da Bíblia. A gente tem que se lembrar que, no período dos apóstolos, houve um momento em que foi afirmado que o evangelho tinha sido pregado para o mundo todo. Sim, houve um momento. Sim. E isso aconteceu, sabe quando? Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado. Então, há uma promessa bíblica de que o Espírito Santo ele será dado de uma maneira mais intensa aos filhos de Deus. E nós poderemos pregar com maior intensidade para o maior número de pessoas. Tudo indica que vai ser em meio à perseguição. A perseguição ela acelera o conhecimento da verdade, o processo de evangelização. Só vocês olharem a história, a tendência é a história se repetir. Quando os discípulos de Jesus foram perseguidos no passado, quando eles começaram, o império começou a matar os cristãos, houve alguém que disse o seguinte, que o sangue dos cristãos era como semente caindo na terra. E isso só, a cada um cristão que era morto, aparecia 10 no lugar, 20, 30. Então, o testemunho vai ser amplificado quando o Espírito Santo de Deus for derramado e também houver aí perseguição religiosa. Então, isso vai avançar. Mas hoje que a gente não está vivendo num período de perseguição, né? Hoje a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a gente tem que pedir que ele dirija a nossa vida, a gente tem que colocar a nossa vida aos pés de Jesus e falar para o máximo de pessoas que a gente puder. Pastor Hugo, amém. Pois não, o seu companheiro, o pastor amém. Carlos Alberto, ele nos mandou uma mensagem ontem e ele está lá no Líbano, ele está a 40 quilômetros de Beirute. E ele mandou uma mensagem que ele está bem, ele estava bem longe do problema, mas houve uma situação terrível mesmo lá, abalou todos os libaneses.
Mas o que eu quero dizer para os irmãos, para vocês, que ele está lá no Líbano e as pessoas não sabem que ele é pastor adventista. Mas ele está trabalhando lá com os libaneses. Exatamente. É o pastor que ia ser o pastor de vocês em Aí Carvalho. Eu só vim para Aí Carvalho porque ele foi para o Líbano. Na época que ele foi para o Líbano, foi que me chamaram para ser pastor de Aí Carvalho. E ele está lá no Líbano trabalhando. Lindo trabalho, né? Está ele e também aquele goleiro, né? Que era goleiro da Chapecó. O Arthur, parece, né? Tem outro nome, é o goleiro que ia ser goleiro da Chapecoense. Sim. Tá? É ele mesmo, é ele mesmo. Era o goleiro do Londrina. Ele era do Londrina, ele ia para a Chapecoense. Isso, ele era para ser contratado da Chapecoense, provavelmente estaria naquele acidente, né? Que teve. É isso mesmo, é isso mesmo. Eles estão lá fazendo esse trabalho. Muito bom, né, gente? Meus amores, eu penso que por hoje a gente avançou legal. Existem ainda alguns critérios para que a gente possa ver, mas na semana que vem, sem falta, a gente conclui esse tema e a gente segue avançando, tá? A gente tem uma sequência aí progressiva de estudos. É legal que vai ficando um gostinho de quero mais, né? Tem muitas dúvidas que estão surgindo, algumas já estão sendo sanadas. Só que quando a gente terminar esse estudo aqui, se você tinha 10 dúvidas, você vai ter muitas respostas, mas você vai sair com 100 dúvidas. 200 dúvidas. Entenderam? Porque você vai conhecer mais. Você vai conhecer mais. Mas você vai ter o suficiente aí para que você possa desenvolver aí o conhecimento de Deus. Na verdade, o suficiente, é muita arrogância eu falar isso, mas você vai ter aí um ponto de partida, né, nessa busca por Deus que é infinita. Pastor Hugo, diga aí, querido. Na eternidade o estudo bíblico continua, né? Isso. Com certeza. A gente vai estar na presença de um Deus que não tem limites. Amém. Não tem limites. A sabedoria dele, o amor dele são maravilhosos, né? Luciano Amado, você tá quietinho aí? Você ora por nós, meu bonitão? Oro sim. Sumiu o seu som aí, Luciano. As pessoas que acompanharam. Então, agora... Estamos ouvindo. Parou de novo, viu? Eu acho que tá travando sua internet. Por isso que estava parado, né? Luciano Amado, não vai rolar, não. Não vai rolar. Eu vou pedir para uma outra pessoa orar, por favor, tá bom? Elias Amado, você faz essa oração por nós, querido, por gentileza? Amém. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos e termos a oportunidade de louvar o seu nome, de ler a respeito de Ti no seu livro sagrado. E sabemos, Senhor, que existe uma promessa para todos nós. Mas ainda temos muito trabalho, Senhor. Nessa terra nós temos muito o que aprender e ensinar. Abençoa-nos, Senhor, ajude-nos, continue colaborando com aquelas pessoas que estão pelo planeta, levando de sua palavra, apostando a própria vida nos perigos, mas com o objetivo de se cumprir as profecias, ou de se ajudar a cumprir as profecias. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um de nós, que cada um de nós tenha saúde no seu lar e que o dia de amanhã seja por promessa, garantido por sua palavra, pela sua vontade, pelo aquilo que foi prometido também a todos nós. Obrigado, Senhor, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo Amém. culto de hoje. Amém. 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 Obrigado, amigo querido. Obrigado, bonitezas. Vou liberar o áudio de vocês aqui. Fiquem à vontade, tá? Que o Senhor Deus abençoe, guarde a todos vocês. Dê uma noite feliz, um restante de semana, de final de semana, aliás, um restantezinho de semana, um final de semana feliz. E até a próxima, lindezas. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau. Só aproveitando, Tchau, pessoal. amanhã a gente vai ter uma programação jovem chamada Sexta de Três. É verdade. Então, verdade. Nós teremos aí essa programação a partir das 19h45, se eu não me engano. Então, Só são para bem convidados a participar conosco. jovens, Luiz.
Oi? Só para jovens? Não. É uma programação liderada pelos jovens. Opa! Mas, no caso, Não, mas é só para jovem, viu? Até 100 anos. Isso, exatamente. Bom. Porque já disse que a idade ela é só um número, né? Luiz, vai ser ao vivo aí pelo Facebook, YouTube? Como é que vai ser? Então, isso, nós teremos o rapaz que vai participar, ele está na Flórida. É só internacional. Esse mês foi só internacional esse mês. É, Igreja Mundial. O negócio tá chique. E nem o pastor aí. O pastor está na Flórida também aí. Ó a ponte aí de São Francisco. Ele está na São Francisco aí. São Francisco. Ah, é um cara que identificou. Califórnia. É, bom de inveja, viu, pastor? California Dreamers. Tô aqui, só curtindo. Então, a minha câmera é que é o fuso horário. É o fuso horário. Aqui ainda não anoiteceu, né? A câmera da Espaçonave pifou aqui, tô sem imagem. Pastor, parabéns, viu, pastor? Não. Parabéns, 2 anos de casado, fez festa. Parabéns. É verdade. Foi bom, hein? Foi muito bom. Obrigado, meus lindos. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Obrigado. Deus te Boa acompanhe. noite, pessoal. Esperamos Boa noite, você no sábado. Boa noite, Eliana.